Para você que está sintonizado, sintonizada, está aqui no canal do Palermo, sempre trazendo bons conteúdos e entrevistados e, claro, o livro. O livro é algo que eu sempre gostei e tem uma magia cada vez maior. E a gente está vendo aí as pesquisas que o pessoal está querendo o livro físico, está querendo as coisas físicas aí, já estão um pouquinho cansados do digital. E o livro de hoje é sensacional. Começando pelo autor, Marcos Goulart. Tudo bom, Marcos? Boa noite, Cláudio Palermo e toda a turminha que nos acompanha. Que essa noite seja magnífica, que esse elogio que o meu amigo fez possa atingir o objetivo daqueles que estão conosco hoje. Mas, pelos retornos que eu tenho, o objetivo foi maior ainda, foi uma maravilha. Mas fiquem à vontade. Que bom, que bom. Vamos falar do livro A Trilogia da Existência Humana, ditado aí pelo amigo Padre Bento, mediunidade aí do Marcos Goulart. Conta um pouquinho, Marcos, como é que foi a trajetória aí desse livro e como é que está sendo aí a repercussão, né? Você que faz bastante palestra, como é que o público está aí lendo e depois dá um feedback aí para você? Ô, meu amigo, é uma história muito longa, mas a gente vai resumir que a minha transformação de católico cético, que o espiritismo não era coisa do demônio, e aquela família muito tradicional, né? E acabou eu entrando para o espiritismo, como a maioria, pela dor. E ali estudei muitos anos, virei vice-presidente da casa e sempre trabalhando. E aí depois desenvolveu a mediunidade, que eu nem sabia o que era mediunidade e não tinha. E conversando, estudando, aí daí a pouco começou a comunicabilidade e o centro abriu o trabalho, né? E ali eu comecei as primeiras experiências. E uma das primeiras experiências, ela me tirou do estudo por um ano. Foi uma cirurgia no meu intestino na época, há 40 anos, 30 anos atrás, e essa cirurgia deu errado. O médico era novo, não sabia os procedimentos, me usou como cobaia. E Sim. ali eu tive um desdobramento de louco, para mim, né? Hoje não. Mas eu estava na maca e me via na parte de cima, olhando para mim, olhando para ele. Eu nunca tinha estudado bicorporação, deslocamento, nada, nada, nada. E aquilo, mas foi uma coisa muito gostosa, uma sensação de aprendizado. Depois dessa sensação, dessa experiência, os médicos já tinham me desenganado, né? Foi a última experiência. Porque eu fui cirurgiado praticamente 10 vezes, usei colostomia, foi uma loucura. Mas como antes da colostomia e tudo, eu cheguei a tomar o último grau de antibiótico que existia experimental, porque já tinham dado de tudo. E já estava com metástase, reuniu a família falando que no outro dia eu praticamente já estava desencarnando. E casado há pouco tempo, aquelas coisas todas. Aí a minha sala lá da UTI se encheu de uma porção de freiras, carmelitas, e com uma rosa na mão. E eu estou falando com vocês, eu sinto o cheiro daquela rosa. Aí, de Uhum. repente, a sala se abriu e aproximou três espíritos. Eu não sabia que era espírito, eu estava começando um contato. Pegaram uma caixinha branca com o logotipo da aquelas cruz vermelha que cuida do mundo inteiro, onde tem guerra, tudo, colocou no chão e veio um padre, se apresentou, né? Eu sou padre amigo, né? Que tá comigo até hoje. E veio um médico e veio um ortopedista. E aí o meu celular parece que está chamando ou é teu. Não sei de quem é. Eu acho que Não, é não, meu. Fecha? tranquilo. É. Pode Então continuar tá. aí. Tá. Aí o padre Bento se apresentou como padre Bento
o doutor Manuel se apresentou. Aí eu vi quem era, que já aparecia na cabeceira da minha cama quando eu era pequeno. Mas o É, medo, todo aquele conceito. Tá. E o ortopedista me deu uma lição de moral, né? Não precisa de nome para trabalhar no espiritismo. Aí eu virei para ele, mas eu estou aqui numa situação que o trabalho vai perguntar quem é você e tal, que eu já estava ali dialogando com eles. Ele falou, não, não vou dar meu nome. Eu falei, então não tem problema, eu vou te batizar de japonês, porque ele era um japonês. Aí nem sabia o que ia acontecer. Mas quando chegou no outro dia de manhã, que os médicos entraram, não tinham uma infecção, eles não sabiam o que falar para a minha família, porque vem gente do Rio, vem de é. Minas, tudo para o meu, ali, ó, velório ali que ia acontecer poucas horas depois, e eles ficaram impressionados. Mas não era o espírito, não sabiam. Dali, minha esposa desconfiou de todo o tratamento, assinou um termo, me tirou, e um diretor do Hospital Santa Catarina, em São Paulo, se interessou pelo meu caso e me pegou, aí veio os complementos. Mas a experiência espiritual mais forte até hoje foi essa. Eu tive outras, né? É, Mas aí essa história, esse fato que eu contava nas minhas palestras, a queda de avião que eu tive também, eu desloquei desde o útero da minha mãe, o avião caindo, né? Até aquele dia mostrando eu brincando na rua, tudo, foi um desdobramento maravilhoso, mas o avião não esborrachou no chão. Mas eu tive a queda lá, é, meidei e tal. E as experiências que vieram acontecendo de dobramento e das cirurgias, porque aí, com esse aparato, o Grupo Espírita Bezerra de Menezes abriu um espaço para a cirurgia espiritual. E o padre e o ortopedista e o doutor Manuel começou a fazer verdadeiros milagres. Que beleza! Meu êxtase, ó, eu achava que eu era Deus, porque eu não sabia nada, de repente você tem um poder magnífico na mão. E ali foi indo até que o Clemente, marido de uma trabalhadora da minha equipe, bateu com o carro, sofreu um acidente, quebrou os dois joelhos, nunca mais ia andar e apareceu lá no GBEM com duas macas, com duas muletas, desculpa, duas muletas. sim. E o padre Bento virou para mim e falou: vai lá, oferece uma cirurgia a ele. Eu falei: não posso. É contra o estudo, oferecer. A pessoa tem que procurar. Meu filho, essa regra tem exceção. Falei: não, não, não tem, não teve jeito, bati no ombro dele. Ele falou: quem é você? Eu falei: eu sou o vice-presidente da casa. Aí a esposa dele apareceu na porta lá do salão. O que tu quer com meu marido? Ah, uma cirurgia espiritual que a equipe pediu e tal. Pode ir a hora que quiser. E assim tem outras histórias, mas ele voltou a correr, jogar bola, voltou para o trabalho, ele ia ser afastado, aqueles rolos todos. E aí isso deu o que falar, e aí a espiritualidade pediu que eu parasse. Para mim foi um choque, porque eu achava que eu estava ali com Deus, falando, não, é uma lição que você estava passando. Na outra vida você não vai vir casado, não vai ter filhos, não vai ter trabalho, porque se você alimentar seu ego, sua vaidade, você vai perder todo mundo, mas vai cirurgiar muita gente, porque olha a fila. Aí mandou eu olhar para o céu assim, eu vi uma fila de espírito que só queria passar pelos trabalhos de desobsessão, que também eu fazia, né? É, Eu olhei, aquilo entrava pelo céu, assim, sumia. Aí, ó, tu vai atender tudo isso. Aí eu falei, não. Não. Então, chega para a tua equipe, fala, foi outro rolo. E daí para frente, começou os fatos a acontecerem, minha reforma íntima, mudei dentro de casa, tratar meus filhos, foi muita história. E quando eu terminava a palestra falando algum dos fatos, o pessoal falava: coloca num livro,
coloca no livro. Eu falei, você é doido? Tu acha que eu vou ser escritor? Eu não tenho tempo para isso, não, né? Tem um trabalho que eu fiz dentro da cadeia também com meninos da Fundação Casa. Um menino foi cirurgiado lá, criminoso, tinha um câncer na garganta. Foi feito ali um trabalho, ele ficou bom. Tu imagina o que acontece. Mas é lição, são fatos. Entendi. E aí, eu falei, como eu vou escrever um livro? Conversar com meus amigos que são autores. Eles falaram, ih, Marco, é caro. E assim, assado, você tem que começar e tal, e tal. Eu falei, não tenho paciência para isso, não. E não tinha tempo. Aí um dia, 4 horas da manhã, eu com sono pesado, o padre Bento queria aproveitar o silêncio da minha casa, falou, vai para o computador, vamos escrever esse livro. Vai ser para você prestar atenção na trilogia da existência humana. Porque essa trilogia ela tem o espírito, o perispírito e o corpo físico. O que quer dizer isso? Que as provas que eu estava passando, estava tudo registrado no meu perispírito e precisava passar por isso. Porque não foi só o intestino. Foi as pernas, foi operado 4 vezes, coração 2 vezes, uma faz 4 anos atrás. Fui operado a boca, caí de moto, perdi os dentes todos, perdi o dedo, fui mordido de escorpião. Fui operado agora recentemente de um câncer na cabeça aqui, um melanoma. Aí foi fazer o teste, era agressivo, precisei voltar para a UTI. Uns rolos assim, fui operado muitas vezes. E o dedo, que eu pedi também numa engrenagem, numa máquina, essas coisas todas. E os acidentes. Caí de helicóptero 2 vezes, um avião uma vez, e uma vez caí de um tanque muito alto, segurei num moitão, quem sabe o que é moitão, né? É uma corda que puxa para levantar peso, mas ela vai e volta, você não tem força. Eu segurei o moitão, subiu, eu desci de cabeça, mas o moitão acabou antes do chão, aquela corda retirou toda a carne da minha mão. E era muita coisa. E tem mais, só que eu estou resumindo para nós chegar no livro, e o livro tem parte, não tem tudo. Acidente de carro, nossa, mãe. Indo para Cabo Frio, 4 horas da manhã, um caminhão na contramão. E aí eu falei, se eu jogar para dentro, eu bato em quem vem. Se eu abrir, eu não sei o que tem. Abri, o carro voou igual carro, assim. Quando bateu lá embaixo, nossa, para ter socorro. Tem coisas, né, que a gente... Né? Fui com a minha esposa... Não, deixa eu só contar essa. Fui na minha esposa na 25 de março, que ela gostava, agora não vai mais, graças a Deus. Aí ela entrou numa loja, eu do outro lado com o celular, e eu ensinando as pessoas, não atravesse a rua com o celular. Eu ensinando nas minhas palestras. Eu com o celular aqui, minha esposa na outra lado da rua, dentro da loja, falou, vem cá, Marcos, que ela queria comprar alguma coisa para mim. Eu não fiz outra, atravessei, só olhei para o lado que era contramão, não olhei o que era a mão. Veio um carro, pum, ela não viu, me jogou lá do outro lado, aí juntou gente, saiu o pessoal da loja, meu celular, óculos, caneta, o cara saiu. Falei, pelo amor de Deus, eu falei, culpa não é sua, a culpa é minha, eu assumi. Mas não me machuquei muito, ralei, coloquei tudo no lugar. E quer que eu te leve para o médico? Não. E entrei. Aí, quando cheguei para falar com a minha esposa, o pessoal reuniu em volta dela. A senhora não viu que ele foi atropelado? Eu não, eu entrei. Então, são coisas que aconteceu. Fala, Cláudio, senão só eu falo. Não, e você chegou a questionar, por exemplo, o padre ou outra entidade? Padre Bento. Acontece tanto que eu tenho bastante acidente, estou sempre machucando. Você chegou a questionar? Nossa, eu questionava toda vez. E ele não respondia. Ele estava me preparando para a hora certa. Então, quando chegou para escrever o livro, aí que ele falou, agora você vai ter a resposta e o pessoal se interessar, mas a sua família precisa saber de certas coisas, porque ele
não são espíritas, foram criados dentro do espiritismo, fazendo o evangelho e tudo. Mas da idade da razão, cada um escolheu lá o seu caminho, estão tudo bem, ajuda todo mundo, estão bem Sim. financeiro, se venceram. Aí comecei a escrever, uma loucura, uma êxtase. E aí saiu esse livro. E o que consta? Porque conforme eu fui escrevendo, ele foi me levando para a época que eu já tinha esquecido os assuntos que tinha passado. Eu fui distribuir sopa com Luiz Gouveia em São Paulo, 5 anos. Vindo de São Paulo, entrando na Dutra, um carro deixou cair óleo. Quando eu entrei assim, a moto foi, bateu no guarda-rei, eu voei lá do outro lado, mas eu não vi o deslocamento. Eu fui para a praia, olhar pessoas, mas quando eu bati no chão do outro lado, arrebentado, aí que eu vi onde eu estava. Então, são acontecimentos. Aí, esse livro, ele começou já com o primeiro capítulo, Raízes que Formam o Espírito. O que é esse primeiro capítulo? Foi a minha saída de São Paulo, de Petrópolis, estado do Rio. Eu não conhecia nada, sem dinheiro, entrei no ônibus e vim para São Paulo. Então, ele já fala, aqui ele fala que já era um caminho conhecido pelo espírito, não pelo Marcos. E aqui eu venci na vida, né? E Sim. ali fala sobre juventude e trabalho, as primeiras escolhas que eu fiz, né? No capítulo 2, ele já fala juventude, trabalho e as primeiras escolhas. Aí já foi as escolhas quando eu tive que chegar aqui. Tem história, né? A terceira, partida, casamento, paternidade e a travessia da solidão. Esse é o que eu mais dou palestra do meu livro. Porque o que é a travessia da solidão? Eu era preconceituoso contra o casamento. Casou era para sempre. A minha educação. E eu achava que o amor superaria qualquer desafio. A minha primeira esposa casou para sair de casa. Ela não tinha amor, ela queria liberdade. E mesmo assim ainda consegui levar 6 anos. Quando acabou esse relacionamento, porque eu saí, porque não tinha mais jeito, deixei tudo, não levei nada. Mas ela já tinha me deixado a minha filha, ficou grávida, né? Para receber pensão. Aí essa solidão, quem supriu fui eu com a minha filha, porque as irmãs dela, ela não queria saber, ficava. Quando eu chegava do serviço, eu ia lá, pegava e cuidava. De manhã eu ia trabalhar, levava. Esses 2, 3 anos fazendo isso, foi ali, eu não sofri tanto de solidão, porque eu sempre fui educado muito moralmente, eu não sairia para farra, bebida, para completar essas coisas, né? Você O não ia para balada. capítulo não, os meus amigos ficavam doidos. Pô, agora você tá solteiro. Eu falei, não, eu acho que eu já. Acho não. Eu tinha experiência em vidas passadas que fiz isso, não deu certo. Né? E o capítulo 4, reencontro com a estabilidade e a resistência ao novo. E aí foi a desenvolver mediunidade, você ter coragem, porque eu entrei no centro espírita com medo, muito medo. Mas foi a minha segunda esposa, que quando eu casei com ela, eu não sabia que ela era espírita, mas era muito pobre igual eu. Eu comia pão com manteiga para ganhar um dinheirinho na venda, depois almoçar ou jantar às vezes. E ela também. Aí ela veio para ser minha secretária lá e apaixonou-se pela minha filha, não por mim, mas o tempo foi dando que eu era moralmente justo, dava atenção que ela não tinha, e acabou nos casando. Depois que eu fui brigar, ela ficou grávida, me deu os 2 filhos. Aí eu fui descobrir que ela era espírita, ela foi para o GBEM, meu filho, eu judiei. Porque para mim aquilo é coisa do demônio. Ela falava assim: calma, tua hora vai chegar. Eu ria. Aí briguei com meu irmão gêmeo. Na minha religião falou que eu pequei 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Eu falei: a penitência eu pago. Mas eu quero saber por que eu briguei uma vez só e foi feio com meu irmão. Aí assisti a minha primeira palestra, Obsessão e Fascinação, não saí mais da casa, estudei e venci. O capítulo 5,
a doença do hospital e o limite do corpo. Por que que eu não morria? Uhum. Oh, meu Deus do céu. Estava condenado, foi muitas vezes condenado à morte pela ciência da Terra. Inclusive o melanoma, o coração. Então, o médico precisava operar as 5 vezes, operou só 2 e falou: ah, seu pai não tem mais jeito, não. Mas passei. Primeiro passo no GBEM foi a palestra, tudo, né? Você E lembra quem foi o palestrante? foi. Ah, não lembro. 40 anos atrás, cheio de preconceito, mas a palestra ficou na minha mente, né? É, E, e cobrando disciplina e serviço. Depois daquilo, né, comecei a. Acidente, risco, prudência, esse é o capítulo 7. Acidente, risco, prudência e o dever de cuidar do corpo. A minha sorte, que eu casei com a minha esposa, é naturalista. olha Então, aí. quando eu entrava, sangue bom, os remédios faziam efeito. Então, mas olha, até isso a minha esposa influenciou. É o espiritismo, a saúde, os filhos, nossa. E o item 8, a teleologia da existência humana. Aí vai fechando esse pensamento. Tem muito mais coisa, tá? E o capítulo 9, missão da palavra e o chamado ao serviço. É, o que tu fala. Aí ele me ensinou que cuidar do espírito é controlar o que tu fala, não o que tu pensa. Porque Sim. tu julga, tu condena, mas quando for para o bem, você fala. Quando for para o mal, para a tua razão, né? Aí isso me mudou muito. E É tipo capítulo a 10. água do Chico, né? Oi? É tipo a água do Chico. Põe a água na boca Isso! e. Nossa! Como eu fiz isso quando brigava com a minha esposa? Eu colocava água na boca e não engolia. O Chico não salvou só o meu casamento nisso. Quando ele também, eu li uma frase dele que me marcou muito, há muitos anos, né? Ninguém É, nasce no endereço errado. Parei de brigar com meus filhos. Eu brigava demais. E como foi bom isso, né? Tem mais coisas que o Chico ensinou, né? O Chico Xavier.